de Deus, vamos fazer uma oração? Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pelas tuas bênçãos. Obrigado pelo teu amor, obrigado por esse dia, obrigado pela tua misericórdia e tua graça em nossas vidas. Neste momento nós iremos abrir a tua palavra e nós queremos que teu Santo Espírito fale conosco. Que ele possa vir aqui e tocar cada mente e cada coração, para que todos possamos entender e também ser transformados pela tua vontade. É o que nós te oramos por Jesus. Amém. Bom, hoje eu queria fazer algumas reflexões sobre a vida de Jesus e sobre os ensinos de Jesus. Quando a gente olha para a vida de Jesus, a gente percebe que a vida dele foi uma vida que teve momentos e momentos, assim como a nossa vida também. Foi uma vida que teve momentos bons, felizes, momentos alegres, momentos maravilhosos e lindos, marcados por momentos de cura, conversão e salvação. Jesus, quando veio aqui, ele foi bem recebido e teve pessoas que fizeram parte desses momentos felizes e alegres. Mas a vida de Jesus também apresenta um outro contexto, apresenta uma outra face dessa mesma moeda que é a vida. E na vida de Jesus ele também foi perseguido, ele também foi rejeitado, sofreu rejeição e opressão. O Rei de todo o universo, o Senhor soberano sobre todas as coisas, agora em forma de servo também passou pelos sofrimentos, pela rejeição e pela opressão da vida. E é sobre essa ótica que eu queria ler com vocês Mateus capítulo 5, verso 10 e 11. Você pode acompanhar na sua Bíblia. Mateus capítulo 5, verso 10 e verso 11. E lá diz o seguinte: Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Jesus, ele é o que ele é. E o que Cristo oferece para cada um de nós, ele mesmo é. E aqui nestes dois versos ele fala sobre a realidade do reino de Deus e sobre as pessoas que irão receber esse reino. E nos versos 10 e 11 ele fala sobre aqueles que são perseguidos por causa da justiça. E antes disso ele começa seu ensino com as bem-aventuranças. Essas bem-aventuranças que falam sobre a realidade desse reino. E elas terminam dessa forma interessante, porque ele diz que felizes são essas pessoas e que elas vão herdar o reino dos céus. Você, perseguido, você será feliz e você irá herdar o reino dos céus. E isso é interessante porque Jesus não está falando isso somente sobre as pessoas a quem ele está querendo ensinar. Que as pessoas a quem ele está ensinando são essas pessoas. Mas Jesus também está falando sobre si mesmo. Porque ele mesmo é o pobre de espírito. Ele mesmo é o que tem fome e sede de justiça. Ele também é aquele que chora. Jesus também é aquele que é manso e que é puro de coração. E Jesus é aquele que é pacificador e que é misericordioso. E Jesus, nesse caso, também é aquele que é perseguido por causa da justiça. Mas por que pessoas vão ser perseguidas por causa da justiça? E que justiça é essa? O que isso quer dizer para cada um de nós? Porque não faz sentido você ser perseguido por ser justo. Você ser perseguido por aquilo que é correto, por aquilo que é certo, por obedecer às leis, por estar de acordo com a ordem vigente. Mas no verso 20 de Mateus 5, Jesus ele diz o seguinte para nós: Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Jesus não está falando aqui de uma mera obediência da lei ou uma mera justiça, mas Jesus está falando sobre um caminho que excede a lei e a justiça dos fariseus e dos escribas, que eram as pessoas mais corretas, as pessoas mais zelosas,
as pessoas que demonstravam estar mais ligadas a Deus. E Jesus diz que se nós não excedermos a justiça e o cumprimento da lei dessas pessoas que já estão no nível aparentemente santo e alto, então nós não entraremos no reino dos céus. Jesus fala isso porque nós vivemos em uma realidade extremamente meritocrática. Nós fazemos tudo esperando receber algo em troca. Desde que nós somos crianças, nós ouvimos dos nossos pais: filho, filha, se você quiser ser alguém na vida, você vai fazer isso, isso e aquilo. Se você quiser ter algum valor diante da sociedade, então você vai estudar, você vai trabalhar, você vai conquistar, você vai ter méritos. E aí você vai ser alguém. E aí você vai ter algum valor. E aí você vai importar perante a sociedade e perante o mundo. Mas não é essa a prática da justiça que Jesus pede de cada um de nós. E Paulo também falou sobre isso de maneira bem prática sobre a igreja. Porque lá em 1 Coríntios 13, do verso 1 ao 3, vou ler bem rápido, ele também diz que mostra um caminho superior, um caminho que excede, um caminho que é mais excelente daquele que as pessoas conheciam. E ele fala: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa, como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios, e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo, e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. A justiça que Jesus se refere aqui não é uma justiça de cumprimento de mandamentos, ou de uma aparência de santidade, mas Jesus fala sobre o amor. Porque essa justiça é a justiça que excede a nossa própria. Porque é essa justiça que mostra ao mundo quem é Deus e quem é Jesus, e o que Ele é, e o que Ele fez e o que Ele faz por cada um de nós. A justiça que excede é o amor. Pois não existe lei e não existe justiça sem amor. E os discípulos de Cristo fazem isso sem esperar nada em troca. E sem que ninguém faça nada em troca por eles. Pois os discípulos de Cristo, eles amam aqueles que não os amam. E eles oram por aqueles que os perseguem. E eles são felizes. Eles são contentes. Porque essa é a justiça que excede a lei dos escribas e dos fariseus. É o amor. Simples, puro, desinteressado. Que vai contra a realidade que nós vivemos. Que vai contra as coisas estabelecidas as quais nós conhecemos. E que causa estranhamento. Que causa perseguição. Que causa conflitos. Porque este é o mundo que vivemos, um mundo que não sabe amar e que não aceita o amor. Mas Jesus mesmo foi o amor. E hoje Ele nos pede que nós também sejamos esse mesmo amor, que excede a justiça, que excede a lei, que mostra o reino dos céus e que alcança o reino dos céus. Amém. Vamos orar? Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pelo Teu amor. Obrigado pelos Teus ensinamentos maravilhosos para a nossa vida. Obrigado porque ainda que nós não merecêssemos e nem pedíssemos, o Senhor já fez tudo o que precisava ser feito em nosso favor, sem interesses por trás disso, simplesmente por nos amar. Nós te pedimos, Senhor, que a nossa prática de fé, que a nossa religião seja a mesma que o Senhor apresentou ao mundo, que seja o amor. Não queremos ser somente uma bela embalagem para que as pessoas possam ver. Não queremos ser sepulcros caiados, lindos por fora, mas podres por dentro.
Nós queremos ser, Senhor, aquilo que o Senhor pediu para que nós sejamos. Queremos ser verdadeiros discípulos teus, que amam até aqueles que não nos amam e que oram por aqueles que nos perseguem, porque assim nós seremos felizes e assim nós herdaremos o reino dos céus. Transforma-nos conforme a tua imagem e tua semelhança. É o que nós te oramos por Jesus. Amém.